da Bíblia, ele fala, ou através de uma criança. O importante é que o meu Deus vai falar. Deus tem uma palavra para você. Deus tem uma palavra para você. E de pé para ler a Bíblia com muita emoção. Ela alegra nosso corpo, o coração. Do meu lado, o meu neto, que é a minha continuação. Pra ser sincero, isso é muita emoção. Glória a Deus. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia comigo na carta de Paulo a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 1. Sou grato a Deus por essa oportunidade. Sou grato a Deus pela vida do meu pastor, que é meu avô. Sou grato a Deus pela minha família, que parte está aqui, alguns estão no retiro, né? Mas tem tio, tem as tias, tem minha mãe que está trabalhando no café. Vocês são todos muito amados por mim. E essa igreja que também é minha família, né? Embora eu, como nos Estados Unidos a gente fala, eu fui uma criança missionária, mas talvez o tempo que eu mais fiquei, o lugar que eu mais fiquei estagnado, plantado, foi nessa igreja. Então é sempre uma emoção pregar nessa casa, amém? 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6. E eu sou apaixonado pelo mistério da palavra, porque todo o mistério da palavra é revelado em Cristo Jesus. Se Jesus tem poder, a palavra também tem poder. E não é somente uma palavra, mas agora é o momento da maior profecia do culto. Amém? 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Larissa, pode ler primeiro. You can open a Bible in the book of 2 Timothy chapter 1 verse 6 that says, For this reason I remind you to fan into flame the gift of God, which is in you through the laying on of my hands. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Por cujo motivo te lembro que reavives ou despertes o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Eu quero que a igreja repita comigo: tem algo I want you to repeat, there's something dentro de mim. inside of me. Agora, sem causar desconforto, mas se tiver alguém que está adorando contigo, repita assim comigo: You can repeat. tem algo There's something dentro de você. inside of you. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu oro que não seja eu, Samuel, pregando, mas que seja o Espírito Santo de Deus usando a minha boca para alimentar esse rebanho, e que a Tua palavra seja pregada, Senhor, com humildade e com clareza, em nome de Jesus. Amém. Você que pode, ocupe seu assento glorificando o nome do Senhor. You may sit. Amados, Beloved brothers, Paulo é o maior escritor do Novo Testamento. Paul is the biggest reader of the New Testament. E Paulo tem diferentes And audiências. he has different audiences. Ele contém epístolas There are epistles e cartas. and letters. A segunda carta de Paulo a The Timóteo second letter of Paul to Timothy faz parte de um grupo seleto de 3 is cartas part of a group of 3 letters que nós chamamos de cartas pastorais. that we count as letters to pastors. São cartas pastorais These letters porque são direcionadas a um discípulo de Paulo. are directed to a disciple of Paul.
A segunda carta de Paulo a The Timóteo, second letter of Paul to Timothy, mesmo tendo o mesmo endereçante, a mesma pessoa que vai receber a carta, even being sent to the same person, há uma grande diferença num contexto de 1 Timóteo e 2 there's a Timóteo. difference between the first letter and the second E letter. nós vamos trabalhar isso nessa manhã. And we're going to work this morning. Timóteo, que tem como seu nome traduzido aquele que honra a Deus, Timothy means the one that honors God, time, aquele que honra, e Theos, Deus. the one that honors God. Nós vemos a história de Timóteo como inspiradora. We see his story as inspirational. Paulo conheceu Timóteo em Listra, Paul knew Timothy in Lystra, Atos capítulo 16. Acts chapter 16. E quando Paulo conhece Timóteo, And when Paul met him, ele encontra um menino com potencial. he met a guy with potential. E embora sendo filho de mãe judia, Although his mother was Jew, seu pai era gentio. his father was not a believer. A sua mãe, Eunice, His mother, Eunice, tinha um bom repertório perante o seu povo, had a good history between his people como uma mulher fiel. as a faithful woman. E Timóteo seguiu esses passos. And Timothy followed his steps. E embora Timóteo tivesse o pai gentio, Although Timothy's father was a believer, até hoje no judaísmo, up to then Jewish, um judeu é afirmado como um judeu nato a Jew is really a Jew se a mãe é judia. if its mother is Jew. Se só o pai é judeu, If just the father is Jew, eles não consideram They don't como consider. judeu nato. as a real Jew. Então Timóteo, embora com talvez uma dupla cidadania, podemos assim chamar, As Timothy had a double citizenship, ele tinha sangue judeu. he has a blood that was Jewish. E quando Paulo encontra Timóteo em Listra, And when Paul met Timothy in o Lystra, versículo 2 de Atos 16 diz assim, the verse 2 says, acerca de Timóteo, do qual davam bom testemunho they told me good things about you, os irmãos em Listra the brothers of Lystra e Icônio. and Iconi. Eu acho interessante aqui I think interesting que here nós já achamos um mistério da palavra, that we already found the mystery of the porque word, Paulo não levou em consideração a paternidade de Timóteo, because Paul didn't consider his father, mas Paulo se atentou ao testemunho de but Timóteo. Paul paid attention to his testimony. Sabe o que eu entendo aqui? Do you know what I understand here? Numa nação brasileira, In a Brazilian nation, onde há jovens, where there are young ou people, até mesmo adultos, or even adults, que são consequências, there are consequences, ou melhor dizendo, frutos, or better fruits, de um pai ou uma mãe em perdição. of a mother or of a father that is not a good way. Deus não leva em consideração essa genealogia. God doesn't count on it. Deus leva em consideração o testemunho. God counts with our testimony. No reino de Deus, In God's kingdom, você não é genuinamente exaltado you are not genuinely exalted porque veio antes de você. because of someone who came before you. Você é notável pelo seu testemunho. You are because of your testimony. Você pode ser filho de You crente, may be a son of a Christian, neto de crente, grandson of a Christian, bisneto de crente. grandson of a Christian. Mas se o seu testemunho não But if condiz, your testimony isn't good, não há nada que possa se fazer. there's not that it can be done. Timóteo, embora filho de gentio Although he was son of an unbeliever, e de judia, of a Jew mother, ele preferiu ter um bom testemunho. he rather to have a good testimony. Paulo, quando encontra Timóteo e vê o seu bom When testemunho, Paul met him and saw his testimony, ele quer levar Timóteo para as he missões. wants to take Timothy to mission with him. Mas Timóteo tinha algo But Timothy had something que para a classe da primeira igreja primitiva, de Atos 2, for the primitive word church of Acts 2. era quase que um pré-requisito. It was almost like a prerequisite. Pela paternidade dele ser de um pai gentio, Because his father was an unbeliever, Timóteo não era circuncidado. Timothy wasn't circumcised. E Paulo And Paul olha para essa situação see the situation, e Paulo já tem a mente aberta. and Paul has an open mind. Ele sabe que a circuncisão não vai fazer ele melhor ou pior que He ninguém. knows that circumcision won't change anything. Mas para evitar falatório, But to avoid gossip, Paulo leva Timóteo à circuncisão. Paul takes Timothy to be circumcised. Porque para Paulo o mais importante não era a circuncisão. Because this wasn't important to Paul. O mais importante era a missão. The most important was the mission. E se a circuncisão fosse atrapalhar de fazer a missão, And if it would be a problem in the way, Paulo faria que Timóteo fosse circuncidado. Paul would fix this then.
é aquela coisa que nós chamamos, It's this thing that we call, como até um ditado bíblico, as it said, tudo me é lícito, everything I can do, mas nem tudo me convém. but I can't do everything. Quando, pela misericórdia de Deus, As the mercy of God, eu entreguei a minha vida I gave my life para o ministério, to the ministry. eu entendi que tem coisas que não é pecado, I understood that there are things that are mas not mesmo sin, assim não me cabe fazer. but even though I shall not do, Tem lugares que não é pecado acessar, there are places that are not sin to go. mas pessoas que carregam a chamada de Deus, But people that call the calling of Christ, não é bom estar lá. it's not good to be there. Posso dizer algo para a igreja nesta Can I tell manhã? you something this morning? Tem lugares There are places que você vai dizer, não é pecado. that you can say it's not a sin to be Tem there. coisas que você vai dizer, There are things that you say não é pecado. it's not a sin. Mas e a sua reputação? And about your reputation, E o seu and testemunho? your testimony, E o que as pessoas vão falar de você? and what people are going to talk about you. Tu és representante dos céus na You are a terra, irmão. representative of Lord here. Se for necessário circuncidar, If it is necessary to circumcise, Timóteo vai se circuncidar. Timothy will be circumcised. Porque a obra maior não é padrão judaico. Because the work better is not the pattern of A obra maior é a missão que espera The ele. biggest thing is the mission that waits for him. Paulo circuncida Timóteo para a missão, Then Paul did it to Timothy to the mission. antevendo que judeus ferrenhos das sinagogas Because he knew about the Jews. paralisasse-o de cumprir o ID. They would stop Timothy. Depois da preparação de Timóteo, After that, passando esse tempo à frente que ele foi discipulado por Paulo, after this time that he learned with Paul, Paulo quer estipular Timóteo Paul wants to teach Timothy como o líder da igreja de Éfeso. as the leader of the church in Ephesus. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 1 3. Timothy verse 1. Como te roguei, As I told you, quando partia para when I Macedônia, left to Macedonia, que ficasse em Éfeso, that you stayed at Ephesus para advertires alguns to reprehend the que few não ensinasse that didn't learn a doutrina diversa. the doctrine. Paulo prepara Timóteo para a igreja de Paul Éfeso, prepared Timothy to the church of Ephesus porque primeiro, Paulo não é onipresente. because Paul is not an omnipresent. Entende que na obra de Deus nós sempre preparamos alguém para o nosso lugar? In the work of God, we always should prepare someone. Se tu centralizares o teu chamado para você, If you centralize your call o to seu you, chamado não tem sucesso. your call has not success. Porque Deus trabalha com posterioridade Because ministerial. God works in Se sequences. você ocupa qualquer que seja a posição na igreja, If you have any position at church, mas trabalhando como a tua pessoa como centralidade única, but you being just the only one, o seu ministério vai morrer, your ministry is going to die. porque não tem continuidade. Because there's no sequence. Irmãos, eu falo de ministério geral, I'm tanto talking de about general ministries. liderar, As leading, como limpar, as cleaning, organizar, organizing, tudo. everything. A obra de Deus não pode parar. The work of God cannot stop. Paulo escolhe Timóteo Paul chose Timothy para liderar to lead uma igreja que seria a church that would be uma das mais one of the biggest perseguidas. persecuted. Quando Paulo escreve a When primeira Paul carta a wrote the first Timóteo, letter, Éfeso é caracterizado como uma região this is characterized as a region, comercial. a commercial region. É um lugar de vendas. Is a place to sell things. É um lugar transitório Is a place of transitory e até mesmo turístico. and even touristic. Éfeso continha o que podemos chamar de um dos Ephesus maiores had templos da época. The most biggest temples of the O age. templo da deusa Diana. The temple of Diana, the goddess. Éfeso foi constituída Ephesus was created como um lugar de visitação, as a place to be visited, um lugar de movimento. a place to move. Mas a cultura romana The Roman greco culture and Greek instaurada no templo that were there fez com que o lugar made that se place tornasse caracterizado became como um lugar profano. characterized as an unholy place. E Timóteo foi colocado nesse lugar para pastorear. And Timothy was there as this unholy place. Paulo coloca Timóteo quase que num lugar totalmente profano. Paul puts Timothy in an unholy place. E Timóteo enfrenta dificuldades. And Timothy faces hard times. Porque, primeiro, ele é jovem. Because first, he's young. Segundo lugar, não é favorável. The place is not good. Terceiro, aquele que o discipulava não está com ele. The one that taught him is not with him anymore. Até a primeira carta a Timóteo, Even to the first letter of Timothy, Paulo está em liberdade Paul was condicional. free, conditional. Após o aprisionamento em Roma. After he was stuck in Atos Rome, 28. Acts 28. E provavelmente Paulo estava em Macedônia And também. probably Paul was in Macedonia. E Paulo começa a escrever para Timóteo a And Paul primeira starts carta to write to Timothy the first letter para o motivar, para começar, to motivate him to start, ou melhor dizendo, dar continuidade ao começo da obra.
to keep going with the work of God. Eu quero ler muito a Bíblia aqui ainda. 1 Timóteo 4:12. 1 Timothy 4, verse 12. Olha o que diz: ninguém despreze a tua Nobody mocidade, fight you because you're young, mas se exemplo dos but be an fiéis. example of the faithful. Na palavra, The word, no trato, and the treat, no amor, and the love, no the espírito, spirit, na fé, and the faith, na pureza. and the pureness. Persiste em ler, Keep going reading, exortar, to teach, ensinar, to teach, até que eu vá. even till I go. E olha o versículo 14. And look at verse 14. Não Do desprezes not despise o dom que há em the ti, gift that there is in you, o qual foi dado which was given por by profecia, prophecy, com a imposição with the position das of mãos the hands. que há em ti. There is in you. Esse This versículo verse até parece o versículo que lemos anteriormente, seems that we read before, mas a palavra original tem but diferenças. the original word is different. A primeira carta de Paulo a The Timóteo, first letter of Paul to Timothy, ele diz he says, quase que não deixem desprezar don't let them despise o dom que há em the ti. gift that there is in Não you. deixem rebaixar Do not let them put you o dom down, que há em the ti. gift that there is in you. Essa é a linguagem da primeira carta. That's the language of the first letter. Paulo antecipa a Paul Timóteo anticipates to Timothy para ignorar o desprezo que sofreria em Éfeso, to ignorate what would por happen causa in da sua Ephesus, pouca idade, because he was young, porque ele estava numa passagem ainda transitória de jovem para adulto. because he was turning into an adult. Mas Paulo adverte a Timóteo But Paul tells him a ser o mesmo de Atos capítulo 16, versículo to 2. be the same one of Acts 16, verse 2. Aquele que dava bom testemunho. The one who gave good testimony. Por quê? Paulo diz, Why? ser exemplo aos fiéis. He says, be an example to Ou the seja, faithful Paulo ones. preza pelo testemunho de Timóteo Paul wants the good testimony para ter um ministério com sucesso. to have a good ministry. Agora o que acontece? Timóteo Now ele what está happens? envolto em um contexto de desprezo. Timothy is in a bad environment Porque a igreja não tem a proporção de outros monumentos do lugar. because the church is not big as the other temples at the place. Alguém despreza. Someone despises. Mas Timóteo tem que entender But Timothy, God que o understands dom não está neles. that the gift is not in them, O dom está em Timóteo. that the gift is in him. A profecia não foi para The eles. prophecy wasn't to them. A profecia foi para The Timóteo. prophecy was to Timothy. A imposição de mão não foi neles. The imposition was not in him, A on them. imposição foi em The Timóteo. imposition was in Timothy. Era Paulo dizendo, Timóteo, o chamado foi para você. It was Paul saying, the calling was to you. Você vai influenciar eles. You are going to influence E them. não eles que vão influenciar And not você. them are going to influence you. É Paulo dizendo, Timóteo, deixei num lugar complicado. I let you in a bad place. Você é jovem, You are young. tem pouca You experiência. have less experience. Mas não esquece quem But te do not chamou. forget who called you, Não esquece quem pôs as mãos. who put the hands on E you. não esquece quem mandou a Do not profecia. forget to send the prophecy to Eu you. quero encorajar alguém nessa I manhã want to encourage someone a this não morning esquecer o dom que está em to do not você, forget the gift that's a in you, profecia que está sobre the você prophecy that's upon e you, quem impôs a mão sobre and who put the você. hand upon you. Talvez o contexto não é Maybe the favorável. context not good. Talvez alguém te Maybe despreza. someone despises you Talvez por não ter oportunidade alguém diz, não tem palavra, because it says there's no word. não canta, It doesn't sing. não It faz, doesn't does. é inútil na obra. It's useless at the work of God. Mas há uma palavra But sobre there's a word você, upon you. há uma profecia There's a sobre prophecy você. upon you. E se ninguém impôs as mãos, If nobody put the vai hands para on você you, Isaías It goes to 43:13. you, Isaiah Ainda 53. antes que houvesse dia, before there was a day, eu sou, I am, e não há nada and que there's possa nothing fazer they escapar can das do minhas mãos. that can escape from my hands. Operando If Deus, God's working, quem impedirá? can stop it? Há uma palavra sobre a sua There's vida. a word upon your Há uma life. profecia sobre a There's sua a vida. prophecy upon your E se life. ninguém pôs em mão sobre And if nobody você, put the hands upon you, você está nas mãos de Deus. you are in the hands of God. Agora, a leitura que fizemos é a segunda carta de Paulo Now a the Timóteo. lecture that we did is the second letter of E há um Timothy. espaço que nós podemos dizer, And there's space that we can say entre 2 a 5 anos, between 2 or 5 podem me years. corrigir se eu estiver errado, é You uma can estimativa, 2 a 5 anos. Between 2 and 5 years. Entre a primeira carta de Paulo a Between the Timóteo 5th letter e a segunda carta de and Paulo a the second Timóteo. letter. A primeira, Paulo estava em The liberdade first one, constitucional, Paul was free in condition. ainda visionado, mas em liberdade.
He was being watched o by que the fazia ele fazer a obra missionária de forma física. what he could do, the missionary work in a physical Mas way. entre esses 2 a 5 anos, But in these years, Éfeso virou de cabeça para baixo. Ephesus turned upside down. Eu vou melhorar, não só Éfeso, Not just Ephesus. o mundo do Império Romano inteiro. The whole world of the Roman Empire. Paulo na primeira ele era absolvido, Paul in the first one, he was mas free. na segunda In the second one, ele é preso. he is put in the E jar. pelas palavras de Paulo, And by the word of Paul, em uma cela fria, in a cold jar, ele estava abandonado por muitos he was abandoned. e estava esperando a sua execução. He was waiting to be executed. E o Império Romano, And the Roman olha só, Empire, não só Paulo, o pastor de Timóteo, sofre, not just Paul is suffering. mas o Império Romano está em crise. The Roman Empire is in crisis Porque o imperador Nero because the Emperor Nero começa uma perseguição. started persecution. Porque até hoje Because up to today, não se sabe dizer nobody knows. porque houve uma das maiores There crises was no Império one Romano, of the biggest crises in the Roman Empire, a queimada. the burning one. Pelos estudos, As they say, não the dá para studies, se afirmar qual foi a razão they can't guarantee what was the das reason queimadas naquela região. because they burned that region. Mas os poderes vizinhos But the powers in the neighborhood acusaram o imperador Nero accused Neros de guiar as queimadas na to região. guide the burnings. O imperador Nero quis tirar essa bomba da mão Nero dele. wanted to retreat that bomb. of Ele his quis hand. lavar as mãos He dele. wanted to wash his hands. Nós podemos talvez contextualizar e dizer que as queimadas foram naturais também, Maybe we can say that it was natural, pelo calor da época. just by the warm and the heat Mas of o the water. imperador Nero, vendo que todos acusavam ele But as Nero saw that he was being accused do enxame que teve, do incêndio, of because of the burning that ele had, acusa quem? who he says that A was classe mais responsible? fraca, os cristãos. He says that was the Christians. Nero não fez nada. Nero didn't do anything. Mas se estão me acusando, eu vou jogar a bucha para outro. But if they are accusing me, I will say that was Os another person. cristãos são culpados do incêndio. The Christians are guilty of the burning. Os cristãos são culpados da crise. They are guilty of the crisis. Lembrei algumas coisas mais I remember a recentes, few né? Mas things. isso aí deixa para outra hora. But I'm going to say another time. Então Nero jogou a bomba para os cristãos. Then Nero said that was the Christians. No incêndio da Roma, que foi mais ou menos 64 depois de They Cristo, se eu não estou fired me that falha a heaven memória. at least 64 years E before Christ. isso torna o ministério de Timóteo mais perigoso e exigente, And this makes Timothy's ministry more demanding porque o seu pai espiritual está preso, because his spiritual father is in jail, sem visita, cannot be visited, cela fria. in a cold jail. E a cidade que ele está fazendo a obra And the city that he's working está sofrendo perseguição. is suffering persecution. Uma das maiores perseguições One da of the igreja biggest primitiva. persecution Igreja primitiva, eu digo isso no contexto of the bíblico. primitive church. Então, Timóteo está num contexto ainda pior. Then Timothy is even in a worse situation. Nero culpou os cristãos do incêndio. Nero guilted the Christians of the fire. E aí a primeira perseguição oficial romana And entre this os is the cristãos. first official persecution of the Romans. Posteriormente, até Pedro, que era o pastor de Jerusalém, After even Peter, that was the pastor of Jerusalem, foi crucificado. was crucified. E Paulo, posteriormente, And Paul, after, seria would be, decapitado. had his cut it off. Agora Timóteo não enfrenta somente heresias Now Timothy is not just facing heresies ou falsas doutrinas, or false doctrines, mas a perseguição but persecution, e o esfriamento espiritual. and people doesn't want to be near God. Redobre a sua atenção. Pay attention. O medo The fear e a vergonha and shame se tornam pensamentos corriqueiros na vida de Timóteo. became a regular thought in Timothy. Porque agora não é só palavras contrárias. Because now it's not just contrary words. É um poder político It's contrário. the power of the government that's Não são contrary. fofocas contra a igreja It's de not Timóteo. gossip against the church. São perseguições políticas A sobre a igreja real de Timóteo. persecution, political persecution. A segunda carta ainda de Timóteo, The de Paulo a second Timóteo, letter of Timothy ainda vem com um tom de despedida de Paulo. even comes with the tone of saying goodbye. Porque o contexto é ruim. Because the context is bad. Paulo está preso, Paul was in jail. com a morte declarada. His death was proclaimed. Então a segunda carta de Timóteo é So the second melancólica. letter is melancholic. A primeira é encorajadora. The first one is giving courage. Mas a segunda nós vemos um tom The melancólico second we see the tone is pelo melancholic. contexto Because of the e context pela história. and by the story. Só que na primeira But in carta, the first letter, Paulo diz: Paul não says, desprezes do not despise o dom que há em ti. the gift that there's in you. Agora, na segunda In the carta, second letter, reavive
Leave it again. o dom que há em ti. The gift that's in you. Você vê que o dom passa por duas etapas de You see that the Timóteo? gift pays to true phases. A primeira é, Timóteo, não deixe de desprezar. The first one is do not despise. A segunda é, Timóteo, você está desprezando. The second one is Timothy, you are despising. A primeira é, Timóteo, não deixa rebaixar. The first one, Timothy, don't let it put it down. Mas a segunda é, Timóteo, seu dom está embaixo. The second one is Timothy, your gift is down. Reaviva o dom que há em ti. Relive that again. Desperta o dom que há em ti. Wake it again. Por quê? Why? As circunstâncias The circumstances pode ter feito Timóteo can't made Timothy esquecer o que foi depositado na primeira forget carta. was deposited in the first letter. Mas Paulo alerta ele But Paul warns him que o que está dentro dele that what's inside him não está morto, isn't dead. só precisa ser acordado. Just need to be wakened. Cat, vem me ajudar. O que está dentro dele What is inside of him não está morto, isn't dead. só está dormindo. It's just sleeping. Lembra de Jesus quando foi Do you alcançado remind por Jesus Jairo? when he was reached by Jairus? O que Jairo diz? What he said, A minha filha está doente. my daughter is sick. Bora para casa? Come with me to my house. Jesus diz, bora. Jesus said, let's go. Só que houve outra mulher que Jesus curou no But there was caminho. another woman that Jesus healed on the way. E aí qual que foi a notícia que chegou para Jairo? And what was the news that Jairus got? Jairo, deixa Jesus, morreu. Let Jesus, it's already dead. Não incomode o tempo do mestre. Do not bother the master. Aí o que Jesus disse? Then what Jesus said? Fica em paz, Jairo. Don't worry, Jairus. Ela não morreu. She's not dead. Ela só está dormindo. She's just sleeping. Posso dizer algo ao coração da Can I igreja? tell you something this morning? As coisas que Deus depositou sobre a sua The things that vida God put upon your life não está morto, are not dead. só está It's adormecido. just sleeping. E Deus me levantou como And atalaia God nessa raised me manhã this morning para te alertar, to tell you, to warn a you, despertar to wake up, algo que está dentro to de wake up você. something that's inside you. Alguém quis enterrar, Someone wants to bury it. alguém apontou. Someone pointed out. Talvez as palavras inimigas Maybe enemy words entraram na sua cabeça, enter in your head, dizendo, já era, saying it's over. acabou o ministério, It's over. tu não volta mais, You won't come back anymore. tu não prega mais, You won't preach anymore. tu não canta mais, You won't sing anymore. tu não profetiza You won't mais, prophesy anymore. tu não viaja You mais. won't travel anymore. Mas eu vim te But alertar I came to warn que o you que Deus that depositou what God put upon you não está morto, is not dead. só está dormindo. It's just awakened. E esta manhã And this morning, é uma manhã que Deus desperta it's a morning that God will wake algo up something que está dentro that is inside de você. you. Reaviva, Revive. desperta, Wake up. acorda, Wake up. porque Deus não retirou. Because God didn't remove. Dom é presente, The gift is a gift. dom é dado, Gift was given. dom é favor, Gift is a favor. dom é graça. Gift is favor. Está dentro de It's a você. grace, it's inside E hoje you. você vai caçar esse dom. And today you're gonna find Vai it. tirar para You're fora. gonna put it out. Porque você é escolhido Because you do are Senhor. chosen by the Lord. Você é chamado You are pelo called by Senhor. the Lord. Você é levantado pelo were Senhor. raised by God. E não está morto. And you're not dead. Está dentro de It's você. inside of you. E vai despertar hoje em And you're nome de gonna wake Jesus. up this morning. Glória. Hallelujah. Glória. Hallelujah. Glória. Então quem já está dormindo já pode dar uma Who is that? empurradinha e Who is acordar. sleeping? Porque Wake. hoje é manhã de Today is despertamento. the morning of awakening. Hoje é amanhã de acordar. Today you're gonna wake. Hoje é amanhã de despertar. Today you're gonna be awakening. Agora olha Paulo. Now look to Paul. Paulo está preso. Paul was in jail. Paulo está na cela fria. Paul is in a cold jail. Paulo já tem um comando de morte. He already has an order to be executed. Mas ele escreve. But he writes. Se Paulo só escrevesse já é um encorajamento, né? If Paul was already writing, it's already an Se Paulo encouragement. só manda paz do Senhor, Timóteo, If he says the peace of the Lord, Timothy, já é um encorajamento. it's already a courage. Porque Timóteo está sendo perseguido. Because Timothy's already being persecuted. Timóteo está enfrentando uma das maiores friezas espiritual da sua He's igreja. facing one of the coldest moments of his church. Só que Paulo está vivendo na pele o que é frio, irmão. But Paul is living on his skin. Paulo está vivendo na pele o que é ser abandonado. Paul is living in real life what's being abandoned. Podemos ver que a igreja de Timóteo pode ter esvaziado. We can imagine that the church was Porque empty. isso que acontece, irmão. Because this is what happens. Quando a primeira perseguição vem, When the first persecution comes de cara, in our face, quem não aguenta vai embora. who doesn't want this, who doesn't get it, goes Quando a away. perseguição começa, When it starts, creio eu que é uma peneira de Jeová. I believe that's like a test of God. Quem está fraco já corre.
Who is already weak goes away. Vaza. Goes away. Sai pelas portas do fundo. Leaves through the back doors. Timóteo vê a igreja esvaziando. Timothy sees this happen in Timóteo the vê o church. primeiro amor esfriando na igreja. Timothy sees the first love and going away. Por quê? Why? É o povo dizendo, eu vou vir aqui adorar, It's people saying, I'm gonna come here E vão me worship, prender. and they're gonna put me in jail. eu vou vir aqui adorar, I'm gonna come here to worship, e vão me matar. then they're gonna kill me. Eu vou vir aqui adorar, I'm gonna come here to worship, vão fazer mal a mim. they're gonna hurt me. Esfriamento espiritual. This is the calling, the spiritual calling. Porque há pessoas Because there are person, que a condicional de adoração delas they're the conditional to worship é o God. tempo presente. Is the present time. Irmão, enquanto seu culto a condicional for o tempo presente, Brother, while your conditional is the present time, você nunca vai apresentar um culto racional a you Deus. never give a rational Nunca vai service to the apresentar um Lord. culto verdadeiro a You're Deus. never gonna give a true service to Porque the a Lord. motivação do nosso culto Because the motivation of our não é a service crise, is not crisis, não é a doença, it's not sickness, não é a it's perseguição, not persecution, mas é de um galardão que nos aguarda. but it's of an eternal gift that waits for us. Se você vem à igreja, irmão, If you come to church, brother, só, just, eu vou falar só, I will say just, entenda isso. Deus cura, liberta e transforma, bate o Espírito God Santo. can heal, transform, and baptize the Holy Mas se a Spirit. sua But motivação if your motivation é só por cura, is just because of é healing, só por milagre, it's just for é miracles, só por bens, it's just for gifts, teu galardão está guardado, irmão. your reward is kept. A motivação de um culto é o céu que nos The aguarda. motivation of the service is heaven that waits for A us. motivação do culto The motivation of service é uma prestação de gratidão àquilo que Deus is to fez. be grateful for what God has done for us. É por isso que eu amo o jeito que chama culto na América. That's why the way I love the way it's called service Serviço. in America. It's called service. Porque você não vem receber primeiro, Because filho. don't come to receive. Você vem entregar, You camarada. come to deliver first. Você não vem receber You nada don't come to primeiro. receive anything first. Se você não vem disposto a entregar nada, If you don't come available to give você anything, sai sem nada também, filho. you go away without anything. Agora, se o esfriamento espiritual é But grande, if the calling is a big, perseguição é the grande, persecution is big, a calúnia é grande, the gossip is big, as mortes estão the presentes, deaths are happening. mas você diz, eu tô um caco, But you say, I'm broken. mas o que eu tenho eu vou entregar. But what I have, I will give. Aí a história é Then the outra. story is different. É Paulo dizendo para It's Timóteo, Paul telling Timothy, Timóteo, você pode dar um caco, Timothy, you can be broken. mas lembra o que está escrito em Jeremias But remind 18? what's written in Jeremiah Se o 18. vaso se quebrar If the jar is broken nas mãos do in oleiro, the hands of the oil man, ele começa do zero. he starts at zero. Mas o oleiro não The dispensa water will not let down. vaso que está em suas The jar that's mãos. on his hands. É Paulo dizendo, It's Paul saying, Timóteo, Timothy, a chamada está na mão de the Deus. calling is God's O hands. ministério está na mão de The Deus. ministry is in God's A hands. profecia vem de Deus. The prophecy comes from Então, God. se for Then necessário, it is necessary. Deus quebra God breaks e faz tudo and makes de novo. all again. Tudo All de novo. again. Porque a promessa está de Because pé, the promise is a up. chamada está de The pé call is up. e a imposição de mãos foi real. And the hands is up. Irmão, você pode dar um caco Brothers, aqui you can hoje. be broken today. Você pode dar só o bagaço da laranja can aqui be hoje. pissed off today. Você pode dar só o pó da You rabiola can be aqui suffering hoje. today. Mas a promessa está de But pé. the promise is O up. dom está aí dentro. gift is inside of A you. igreja vai vencer. church will win. Porque quem te chamou não Because foi who called homem. you wasn't Quem man. te chamou Called you. foi Was Deus. God who called you. Alabacalachando rebicanta ramancho rebacalasai. Elemefel que levanchorianda gaio que managaio récia. Manto que levácia. O pastor Dejaí me avisou hoje no café da manhã que eu ia Pastor pregar. told me today on the breakfast, you will Mas pray, quando eu preach. acordei, But when I woke up, sabe qual foi a minha oração? do you know which was my prayer? Deus, está frio hoje. God's cold today. Aquece a gente lá no culto. Warm us in this service. Aquece com a chama do avivamento no culto. Use your flame of revival in the service. E olha a palavra que Deus mandou pregar. And look the word that God gave me. Reaviva. Revive. Sabe o que a ciência diz? Do you know what science says? Frio não é necessariamente frio. Cold is not cold. É a ausência de calor. It's the absence of warmth.
Se você está passando por esfriamento espiritual, If you are in a spiritual calling, essa não é uma condição real para a tua this vida. is not a real condition to your life. Isso é falta de calor. This is the lack of warmth. Mas Deus me trouxe aqui hoje para But te God dizer: brought me here this morning to say, reaviva, revive, desperta wake up, o dom the gift que há em ti. that there's in you. Paulo vem com palavras de encorajamento. Paul came with good words. Olha o verso 7. Look verse 7. Porque Deus não nos deu For the Spirit of God o espírito de temor gave us does not make us ou do timid, medo, but of timid, mas de fortaleza, but gives us power, amor love, e moderação. and self-discipline. Tu percebes que o medo é um espírito? You realize that fear is a spirit? Deus não nos deu espírito do medo. God didn't give us the spirit of fear. Medo é um espírito. Fear is a spirit. Medo é um espírito. Fear is a spirit. É Paulo dizendo: It's Paul saying, Timóteo, Timothy, faz uma autoanálise. analyze yourself De que espírito te rege? of which spirit is commanding Que your life. espírito está te guiando? Which spirit is guiding your life? Qual é o espírito que está na frente da sua vida Which hoje? is the spirit that's in front of your life today? Espírito do medo Spirit of fear ou espírito de fortaleza? or spirit of fortress? Que é o Espírito Santo. That is the Holy Spirit. Filipenses 4:13. Philippians 4:3. Tudo posso I can do all things naquele que me fortalece. through the one that fortress me, that give me strength. O espírito que fortalece The spirit that gives us foi o strength, espírito que te chamou. it was the one that called you. Covardia e medo To be coward and fearful, não vem de Deus. it doesn't come from God. Olha o versículo 8. Look verse 8. Portanto, So, não te envergonhes do not be ashamed do testemunho de nosso Senhor. of the testimony about our Lord. Como Paulo conheceu Timóteo? How Paul met Timothy, Atos 16:2. Acts 16:2, Pelo testemunho. by its testimony. Agora Paulo está dizendo: Now Paul says, não te envergonhes do testemunho so do not be ashamed of the do testimony nosso Senhor. about our Lord. Sofra em favor do evangelho. Suffer about the gospel. Porque o que Paulo vai dizer? Because what Paul said, Não do not, me envergonho, I'm do not evangelho. ashamed of the gospel. porque é poder de Deus. Because it's power of God. É poder de salvação, It's power of salvation. tanto para o judeu As the Jews, quanto para o gentio. as to unbelievers. Posso te dizer algo? Can I tell something? Deus colocou algo dentro de você God put something inside of you que não tem nada a ver com medo, that's not to fear. tem a ver com poder. It's about power. Atos capítulo 1, Acts chapter 1, versículo 8. verse 8. E recebereis And you receive poder power que vem do alto, that come from high. e ser-me-eis And you will be testemunhas, my testimonies tanto na Judeia in Jew, quanto em Samaria in Samaria, e até and up os to confins the end da terra. of the earth. É Deus dizendo para alguém nessa It's God manhã: telling someone this morning, o que eu dei dentro de what I você put inside you, não é para te aprisionar, it's not to make you a não é para te prisoner. estagnar, It's not to make you é stop. para fazer o testemunho vivo. It's to give a living testimony. Na Judéia, sua casa; In Jew, that's your house. Samaria, teus Samaria, vizinhos; your neighbors. e confins da And terra, of the earth, por onde wherever você you passar. go. O que Deus colocou dentro de What você God put inside you, não é para guardar dentro de it's not to você, keep inside é you. para espalhar para quem anda em sua It's to volta. spread to the ones that are O around testemunho you. que The Deus quer da testimony sua vida. that God wants of your life. Não é uma autoconfiança, It's not a self-confidence. não é uma autoaceitação, It's not a self-acceptance. mas ser exemplo para os It's fiéis. to be an example to the faithful. Deus te chamou God called you para inalar, to inhale, exalar, perdão, to exhale o testemunho de the Deus testimony of God sobre a sua vida. upon your life. Recebe isso em nome de Receive this Jesus. in the name of Jesus. 2 Timóteo 4:7, combati o 2 bom Timothy combate, 4:7. I fight my war. acabei a carreira, I left my career guardei a fé. and I kept my faith. Efésios 2:8, Ephesians 2:6. porque pela graça sois salvos Because by grace you're saved por meio da fé.
through faith. Isso não vem de This nós. doesn't come from us. É dom de Deus. It's a gift of God. Entenda uma coisa. You need to understand something. Paulo queria ensinar Timóteo Paul wanted to teach Timothy que se that if ele prendesse he got stuck, o seu ministério he stopped his ministry com as suas forças, with his strength, com seu conhecimento, with his knowledge, com sua experiência, with his experience, o ministério não ia ter the sucesso. ministry would not have success. O ministério não ia ter fruto. The ministry will not have fruits. Por quê? Why? Quem deu o dom Who gave the gift? foi Deus. Was God. Quem Who profetizou prophesied veio de Deus. came from God. E a imposição de mãos The imposition of hands, era alguém que era cheio de Deus. it was of someone who was full Ou of God. seja, Meaning, a base de Timóteo the inteira face of Timothy aponta para Deus. points out to God. Agora, se ele se envergonhar Now if he gets ashamed por causa do que as pessoas pensam dele, because of what people think of him, o ministério não vai sair do lugar. the ministry won't walk. Não vai acontecer. Won't happen. Por quê? Why? Se você tenta fazer algo de Deus If you try to do something of God com a tua mão, with your hands, com a tua força, with your strength, não no, vai it doesn't acontecer. gonna happen. Reaviva o dom de Deus. Revive the call of God. Desperta o dom de Deus. Awake the gift of God. Olha, eu acho lindo. Paulo diz: Paul said, desperta o dom Awake the gift que há em ti. that is inside you. E sabe o que ele diz? And do you know why? Na leitura que lemos, Because we read, reaviva o dom de Deus. it's the gift of God. O dom não é seu, filho. It's not you. It's not your. Deus te deu o dom, God gave you the gift, mas é pertencente a Ele. but belongs to Him. Agora, a pergunta que fica é: Now the question is, se Deus te deu, if God gave you, por que você não usa para Ele? why are you not using to Him? Se Deus te deu o dom, If God gave you the gift, por que você não usa para Ele? why aren't you using to Him? Eu não quero saber qual é o seu dom. I don't want to know which is your gift. Eu quero saber por que você não está usando I ainda. want to know why you're not using. Eu não quero saber da promessa. I don't want to know about the promise. Eu quero saber por que você não está vivendo, I want to know what you're not living. se adequando à promessa. Live in the promise. Irmão, eu gosto sempre de dar esse exemplo, Brothers, I would like to give this example. porque quando vem aquela profecia Because when the prophecy comes, dizendo: prepara as tuas malas, saying, prepare your suitcase. tu vais viajar o You're globo. gonna travel. No dia seguinte, In the other day, mala pronta, my suitcase is ready. tudo pronto, Everything is necessaire, ready. My necessary terno na everything. mala, gravata na mala, Everything's there. My tie, 4 esboço pronto. my tuxedo, my preachings, they're all ready. Mas o que acontece? But what happens? A pessoa não viaja na mesma semana, The person doesn't travel the same week. a pessoa não viaja no mesmo mês, It doesn't travel the same month. às vezes não viaja no mesmo ano. In the same year. Aí o que acontece? And what happens? Despreza. Despises. E digo mais, o desprezo é a And I primeira tell you, etapa. It's the first Até o momento up to the moment que, segundo a pessoa que recebeu a profecia, that the person received the prophecy. passou tanto tempo So many time passed by que já adormeceu. that's already sleeping. Esqueceu a promessa. Forgot the promise. Esqueceu a profecia. Forgot the prophecy. Ah, não aconteceu. It's not gonna happen. O profeta estava na carne. The prophet's not Irmão, good. cuidado, que a diferença em julgar a profecia e o profeta, tá? There's a difference between judging the prophecy and the prophet. Mas aí, deixa adormecido lá. But it's already sleeping there. Guarda na gaveta e fica lá. It's there. Desfaz a mala, It unpacks. apaga os esboços, It blocks the. guarda o the caderninho lá na pages, gaveta. Put the notebook there in the Nem drawer. aprimora mais o esboço, irmão. Aprimora o esboço aí. Né? Instead of enhancing the text, Reavive o dom. revive the gift. Desperta o dom. Awakes it. Eu quero pregar para uma igreja hoje I want to preach today que talvez to a church that maybe o tempo humano, the human time, porque Deus é atemporal, because God doesn't use our time. Deus é pré-existente, God exists before Ele é o us. Pai da eternidade. He's the Father of Então eternity. tempo não é nada para Deus. So time to Him is Mas nothing. por causa do seu tempo, But because of His time, você acha que não vai acontecer mais. you think that nothing's gonna happen. Você acha que não vai acontecer You mais. think that's not gonna happen. Você acha que você não vai viajar mais. You think that you're not gonna travel anymore. Você acha que você não vai pregar mais. You think that you're not gonna preach anymore. O contexto de Éfeso na sua vida The context of Ephesus in your life é de perseguição. is of persecution. Você diz: pastor Samuel, You say, Pastor Samuel, eu não acho lugar para pregar. I don't find any place to preach. Ninguém valoriza o meu ministério. Nobody values my ministry. Ninguém valoriza o meu diaconato. Nobody values my diaconate. Ninguém valoriza meu dom de profecia. Nobody Eu não values tenho my gift. oportunidades. I don't have opportunity. Sabe o que eu acho interessante? Do you know think interesting? Enquanto Timóteo sofria While perseguição, Timothy was suffering persecution, até passou pela cabeça a inconstância. even passed through his head in Passou pela constance. cabeça com certeza desistir. For sure he thought about giving up, Mas ele permaneceu. but he stood up. Por quê? Why?
O dom veio do dono da igreja. The gift came from the owner of the church. A profecia veio do dono da igreja. The prophecy came from the owner of the church. E a mão do Todo-Poderoso estava sobre a And the igreja. hand of the Almighty was upon him. Para que largar? Why to deny? Eu amo essa frase. I love this quote. Pastor Billy Graham. Pastor Billy Graham. O melhor lugar para se estar The best place to be é no centro is the center da vontade de of the Deus. will of God. O centro da vontade de Deus The center of the will of God é a obediência, is obedience. é a persistência. Is persistence. Agora, o que Now. fica hoje é: What stays today is, por que não reavivar hoje? why do not we live that again? Por que não despertar Why hoje? do not awaken this again? Kalaba choko monoria sawa. Eu olho pelos olhos espirituais da igreja. I'm looking with the spiritual eyes. Tantas pessoas There are so many people que cavaram that they made a cave e enterraram and they buried o dom. the gift. Eu olho para a nave da igreja. I look to the church. Eu vejo pessoas I see people que o tempo do homem that man's time fez você esquecer made you forget aquilo que Deus falou para você. what God told you. Eu olho assim, ó, sobrevoando. I look like that. Eu vejo paz. I see peace. Eu vejo paz. I see peace. Mas hoje você não vai usar essa pá para enterrar. Today you're not gonna use this. Você vai fazer igual Isaac hoje em Gênesis 26. You're gonna do like Genesis 26. Você vai cavar nesta You're manhã. gonna dig this morning. Porque Deus não te deu isso para guardar em 7 Because chaves. didn't give you to keep that there. Amando que a choma na sai. Deus não derramou esse dom na sua vida, God didn't pour out this gift in your life para deixar dentro do barro to let inside there da kept, terra to let inside the earth e dizer: Deus, eu estou aposentado da and fé. say, God, I'm retired from faith. Meu tempo passou. My time passed. Deus faz um convite nesta God's manhã inviting you this morning a você acordar aquilo que você so deixou you to dormir, wake up what you dug, a despertar aquilo que Deus confiou na to tua wake up mão. what God gave on your hands. Seja ele um projeto, If it is a project, seja ele um ministério, it can be a ministry, seja ele um negócio. it can be a business. Deus diz: você vai acordar nessa God manhã. says you're gonna wake this morning. A trovoada de Deus vai descer nessa terra God will come e vai come abrir here esse buraco and will open e vai resgatar o dom, and will rescue the gift porque você não perdeu. because you didn't Deus não tomou. God didn't take it. Deus não pegou para God si. didn't took it again. Está dentro de It is você. inside of you. Tem algo maior dentro de There's você. something inside of you. Tem algo grande dentro de There's something big você. inside of you Que Deus diz: você só não largou a that igreja God says por causa que tem algo dentro de você. you just didn't leave because there's Porque something tem inside algo of que ainda é you. enterrado. Because there's something buried Está dentro de that is você. inside of you. O espírito da tricotomia The spirit of dichotomy não deixou acabar. didn't let it end. Está dentro de It is você. inside of you. Se coloque sobre os seus pés. Put upon your feet. Get up. O que eu vou fazer agora What I'm gonna do now, é difícil, it is hard porque é quase que um aluno chamando um professor. because it's almost like a student calling a professor. Meu pai, pastor Alberto, vem à frente, por favor. My father, Pastor Albert, come here. Gabagaya dorobogoya sarro. Choma nakaya show calabarasai.
Irmãos, é difícil, mas eu estou sendo guiado pelo Espírito, eu preciso fazer isso. I'm being guided by the Spirit to do it. Pai, Father, sabe o que o Espírito Santo do Senhor me diz hoje? you know the Holy Spirit tells me Que tem algo dentro do Senhor, that there's something inside of you que Deus tem despertado nesses últimos dias. that God's going to awaken in Pega these days. magaia, sogo, mondo, goiarabas. E sabe o que Deus me mostrou, Pai? Know what God showed me? Antes de eu pisar nessa nação, Before I step this land, o Senhor Deus estava te guiando tanto em oração, God was guiding you through prayer em consagração, and consecration. em tempo secreto com Ele. Your time in the secret with Him. Sabe que Deus disse no meu ouvido aqui em You cima know what agora? God tells me now? Eu estou despertando algo dentro do Senhor, I'm put something awake inside of you que pessoas tentaram cavar, that people try to dig, enterrar try to bury it, e dizer não sabe mais. and say He doesn't know anymore. Esqueceu, Forget. aposentou. It's tired. E nós dois sabemos And we both know que o maior chamado que Deus tem na sua vida, that the Pai, biggest calling that God has in your life não é nos grandes púlpitos, is not being big. é nos valados, It's going through places. é nos becos, It's going in hard places. é nos hospitais, It's in hospitals. é nas penitenciárias, It's in jails. é nas casas. It's in the houses. E sabe o que Deus me diz hoje, Pai, You com know todo what God tells respeito? me today with all the respect. Que à medida que o servo de Deus que está com a profecia As the measurement that the man of God te abraçar, hugging you vai haver uma chama will be a flame. que, embora você tenha sido avivado esses dias, Although you're being revival this é uma day, chama que você não sente há faz tempo. it is a flame that you didn't feel for Seu 30 coração vai years. queimar, Pai, Your heart will burn. que esses dias você vai estar até empolgado, Because these days you're going to be excited, ansioso, anxious. porque parece que não vai caber dentro do Senhor It feels like lots of feet inside aquilo of que you. vai ser derramado agora. What's going to be poured out now? Aleluia. Glória a Deus. Igreja ainda em pé. Irmãos, desculpa o Brothers. horário, Sorry mas eu about sinto time. tanto Deus a falar essa palavra, I'm feeling God here. porque Deus move cada pregação de um jeito. God does whatever He wants. Eu questionei a Deus ontem. I asked God Eu yesterday. preguei numa igreja, I preached in a num church, congresso, in a congress, que Deus falou muito conosco. and God talked a lot with us. E que And that foi uma palavra instrutiva. it was a word about instruction. Eu disse, Deus, I said, God, foi um congresso. it was a congress. E não é que tenho essa expectativa, And it's not that I have that expectation, mas às vezes as pessoas criam but expectativas sometimes people create expectations. em a igreja virar de cabeça para baixo. In the church being turned upside down, Ainda mais por algumas vezes, even because of a few times, Deus me faz exceder um pouco. God makes me do it. Mas tem dias But there are days que Deus quer tocar no fundo da alma. that God wants to touch in the Hebreus deepness of the 4:12. soul, A palavra de Deus é viva e eficaz. because the word of God's life, E é mais penetrante and it goes deeper do que espada alguma de dois gumes. than a sword Que penetra na alma e no espírito. that goes through the soul and the spirit. Deus quer tocar na alma de God alguém. wants to touch Manhã. people's soul today. Eu quero de uma forma profética I want in a prophetic way convidar aqui à to frente invite to come here in the front pessoas que sabem, people that know vou repetir, sabem que tem profecia sobre sua vida. that there are prophecy upon your life. Tem um chamado lindo na sua vida. It has a beautiful calling in your life, Mas o tempo fez você apagar. but time made you borrow it, O tempo fez você se aposentar. made you retire yourself. Eu quero que pela fé, eu vou fazer isso aqui rápido, que já I são want this 11. by faith. Eu quero que você venha aqui à I want frente. you to come here now. Venha ao pé do altar. Come here fast. Você que diz assim, Deus me chamou para algo. You said God called me to something, Mas eu só achei que o tempo passou. but I think that time passed by. Hoje é uma noite especial. Today is a special morning. Uma manhã especial. Today is a special morning.
Porque eu vi uma fumaça em cima. Because I saw smoke there. Eu vi uma fumaça em I cima. saw smoke there. E sabe o que essa fumaça carregava? And do you know what this smoke was carrying? Chuva. Rain. E sabe o que eu vejo, pastor And Jair? do you know what I see, Pastor? Que à medida que a nuvem rega, The cloud is putting water. tem coisas crescendo, saindo da terra. There are things living the land, Porque tem growing. coisas que foram enterradas. Because there are things that was buried. Mas por causa da sua atitude de vir à frente But because hoje, of your attitude coming here today, não vai só sair, it's not just gonna out. vai ser maior do que It's antes. gonna be bigger than before. Vai ser uma unção maior do que It's gonna antes. be a bigger anointing Vai than ser uma before. chama maior do que It's antes. gonna be a bigger flame than before. Eu não vou chamar os pastores para impor mão, I'm not gonna call the pastors. porque a imposição vai ser de Deus. Because God will put His hands on you. Vai ser 100% Deus It's aqui gonna be hoje. 100% God today. Deus vai impor a mão na cabeça de cada um aqui God hoje. will put His hands on everybody. E vai acordar. And we wake up. Vai reavivar We revive aquilo que está morto. what was dead. Deus não chamou uma igreja morta. God didn't call a dead church. Avivamento da fé não é uma igreja morta. Faith revival is not a dead church. Avivamento da fé Faith revival é uma igreja que nasceu no is a fogo, church that was born in cresceu fire, no who fogo, grew in fire, se sustenta no fogo sustained in fire, e não se contenta com fumaça. and will not be enough with smoke. Vai crescer, Will grow up, vai frutificar will give fruits, e vai acontecer. and will give flowers. Pai, em nome de Jesus. Father, in Jesus' name. Primeiramente, ó Pai, First, Father, nós pedimos perdão we ask forgiveness por todas as vezes for all the times que nós enterramos that we buried aquilo que Deus confiou. what you gave us. Nós pedimos perdão We give por forgiveness negligenciar because we neglect aquilo que o Senhor fez na nossa vida. what you made in our lives. Agora, Jesus, Now, Jesus, como teu filho, through your Son, eu peço I ask que o Senhor that you quebra break qualquer legalidade any legality, diabólica, diabolic, maligna magnificent dos infernos, of hell, porque o teu povo não foi chamado para inércia. because your people wasn't called to be Teu povo foi useless. chamado para correr, Your people was called to run, andar. to walk. Aqueles que esperam no Senhor The ones that wait in the renovarão Lord, as suas forças, renew its strength. como águia, As eagles, correrão they will run. e não se They cansarão, won't get tired. andarão They will walk. e não se They fatigarão. won't get tired. Eu oro agora, Jesus. I pray now, Rebatai, Jesus. show. Quebaçou, catarabá. Quebaçou, calamandará súbria. Desperta agora, Jesus. Awake now, Jesus. Desperta agora, Awake now, Jesus. Jesus. Acende a chama de novo. Revival the Acende a flame. chama de Revival novo. the flame. Acende a Revival chama de the novo. flame. Agora, agora, Now. agora, Now. agora, Now. agora, Now. agora. Tem fogo nessa mão. There's fire Tem in this fogo hand. nessa mão. There's fire in Tem this fogo hand. nessa There's mão. fire in this Ora, hand. baixandaracai. Eu vejo fogo nessa mão. Acende, Jesus. Acende, Jesus. Acende, Jesus. Acende, Jesus. Acende, Jesus. Desenterra, 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 desenterra. Adore, 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 Worship. adore a Ele. Worship. Deus. Oh, Rabakai, Adagai, Ogomanagaraçai. Rabacadagaiaçoria. Fui eu que não deixei você morrer. Fui eu que não deixei você descer a sepultura. E eu tiro da sepultura. Eu tiro da sepultura agora aquilo que eu te entreguei. Porque não está morto, só está dormindo. Come da palavra, filho. Mas come da palavra. Come da palavra. E ora, sabe por quê? Eu te vejo só em altar, não. Eu te vejo fazendo visita. E à medida que tu abris a boca naquela casa, eu desço com o meu poder. Eu desço com a autoridade da minha palavra. Só abre a Bíblia, filho. Lê, mas lê, escreve, escreve. Porque tem muitos lares te visitando, te esperando para visitar. Tem muitos lugares esperando você chegar lá. Eu já coloquei em teu coração aquilo que eu bem desejo. Come da palavra em nome de Jesus. Deus,
Eu te God, agradeço, Senhor. I say thank you. Eu te agradeço porque Tu és fiel. I say thank you because you're faithful. Eu te agradeço porque Tu és fiel. I say thank you because you're faithful. Tu despertas, You wakes up. Tu acorda. You wake us up. E Tu fazes o que é melhor para nós. And you do what you want. Eu te agradeço por essa linda I congregação. say thank you for this beautiful congregation. Amando guiacebe galagara. Alai joriasa wakandarabagaiasa. Não foi decisão tua, foi decisão minha. Kalashuka mandoriaçal. Não foi decisão tua, foi decisão minha. Porque aqui é escola. Aqui é escola. Tu vais aprender, tu vais ser instruído para sair. Darava show, gamanagara sai. Aqui é preparação, filho. Esse tempo agora é preparação. Eu vou te ensinar, eu vou derramar mais dons, tu vais entender mais da palavra, tu vai ter mais experiência para depois ser enviado de novo. Porque tem um povo, eu vejo um povo te esperando, viu? Daga show, gamanagaya sai. Eu vejo um povo te esperando, filho. Eu vejo um clamor espiritual dizendo: precisamos de alguém. Alguém com bagagem, alguém com experiência, alguém discipulado. Deus diz: abra o teu coração nesse tempo. Abra o teu coração nesse tempo. Porque eu estou só te treinando. Eu estou só te preparando. Continua no pasto. Continua trabalhando, matando urso, matando leão, que já já eu te levo para o palácio. Receba em nome de Jesus.